Olá, boa noite. Boa noite já, né? Hoje eu estou aqui para receber a doutora Daisy, advogada, consteladora. Nós vamos falar sobre as leis sistêmicas. Ela já chegou aqui, vamos lá. As leis, as nossas relações, todas as relações humanas. Olá, bem-vindos. Olá, Oi, Daisy, muito obrigada por estar aqui, receber nosso convite. Um prazer te receber aqui. para mim é que está sendo uma alegria, viu? Falar junto com você, estar com você. Estou morrendo de saudades de você, que a gente nunca mais se encontrou, né? É, né? A gente está agora um pouquinho tendo que. Estamos obrigadas a dar este tempo, né? E você está me ouvindo bem, Elaine? Eu estou te ouvindo bem, estou só procurando aqui o meu carregador também. Ah, só um minutinho, por favor. Tá. Que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Queria que você fosse se apresentando, Daisy, para as pessoas aqui Tá. que te Então, conhecem. aqui já temos o Reinaldo, a Mi, a Flávia. Legal, muito bem-vindos vocês todos aí. Bom, eu sou Deise Barros, sou advogada, né? Assim como a Elaine, né? Somos aí colegas, né, de profissão. E sou mestre em Direito, né? Direitos difusos e coletivos. Sou formada também em constelação familiar, em direito sistêmico, direito de família. E estamos aqui hoje para falar sobre as leis sistêmicas, né? As leis que regem a vida humana, né? Os relacionamentos. E Isso. com grande alegria eu aceitei esse convite da doutora Elaine, que é uma grande colega, uma querida. Estudamos juntas, ficamos aí uns 2 anos juntas. Muito feliz em poder partilhar com ela esse momento, né? De falar, inclusive, de um assunto tão bacana, né? Que são as leis sistêmicas, que são a base da constelação familiar, né? E é isso aí. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. A gente está aqui nesse canal, né, do Olhar Humanizado no Direito, que a ideia é trazer mesmo esse olhar humanizado para o direito, né, para o atendimento aos clientes, porque aqui a gente acredita, como eu costumo falar na minha página pessoal, né, que nós não cuidamos de processos só, nós cuidamos de pessoas, né? Quando a gente recebe ali o nosso cliente, nós estamos olhando para aquela pessoa, para aquela dor que ela está chegando, né? Não é quando a pessoa, por exemplo, chega com um divórcio, procurando para decidida por um divórcio. Às vezes ela nem tá tão decidida assim, né, Denise? A gente sabe. E obrigada, Emília. Bem-vinda. E aí, o que que tá passando por aquela pessoa? Não é só um divórcio, né? Eu acho que seria muito insensível, assim, do meu ponto de vista, né? Sem querer julgar o trabalho de alguém aqui, pelo amor de Deus. Mas para mim não fazia sentido, né? Eu pegar uma ficha, pedir os dados cadastrais da pessoa, apresentar uma relação de documentos que ela precisa trazer e sem olhar para aquela pessoa. Eu lembro de quando eu uma vez tirei um nódulo, precisei fazer uma cirurgia e eu estava no centro cirúrgico e eles me chamavam de nódulo. E aquilo para mim foi assim muito marcante. E eu lembro que teve um momento, e assim, eles empurravam a maca para um lado, empurravam a maca para o outro e falavam: o nódulo está aqui, o nódulo está onde? A médica chegou, doutora, o nódulo está lá na sala. Eu falei: gente, eu sou Nossa, o nódulo? que Aí eu falei: absurdo. escuta, o nódulo tem nome. Eu vou passar por uma cirurgia. Não é um nódulo. E
Eu acho que é esse olhar, sabe, que os profissionais precisam ter, né? A gente aqui, quando fala olhar humanizado no direito, mas na verdade é um olhar humanizado de todos os profissionais, principalmente os profissionais de ajuda, né, Deise, que nós somos. Eu entendo que são todas as profissões, porque atrás de todos os problemas tem sempre um ser humano sofrendo, né? Inicialmente, a gente percebe que quando a gente conhece alguém, sabe? Normalmente se tem um olhar, eu percebo isso muito claro, né? Que as pessoas olham para o outro já meio que se protegendo do outro, né? E eu acho É, que a gente tem que modificar esse olhar, né? Porque ali, onde quer que haja um ser humano, sempre somos iguais, sempre somos iguais. Temos dores, sofrimentos, sucesso e insucessos. Tudo é igual, sabe? Só muda de endereço, número do RG, mas todos temos problemas e eu acho que todas as profissões, em todos os lugares, eu acho que quando nós estamos, a gente tem que sempre olhar além do que vemos, porque tem o além, né? Sempre tem ali a questão humana, né? Então, quando a gente consegue modificar esse olhar, e para isso a gente tem aí o auxílio das leis sistêmicas, né? Que amplia, inclusive, né? Esse olhar nosso, né? Eu e a doutora Elaine, a gente pode falar bem sobre as leis sistêmicas, que nos ampliou muito esse olhar, justamente porque quando nós conhecemos aí o direito sistêmico, né? Conhecemos as constelações familiar, eu modifiquei muito ela e todas nós nos modificamos assim muito, muito mesmo. Crescemos muito, nos desenvolvemos muito. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre levar isso para o outro, né? Levar essa compreensão, essa ampliação de consciência. Quando a gente gosta de alguma coisa, que a gente se sente feliz, a gente quer sempre levar para o outro também, né? E é isso que a gente está aqui hoje, justamente com esse intuito de levar um pouquinho do que a gente aprendeu para as pessoas, né, sobre as leis sistêmicas. E aqui a gente tem já, olha, bastante gente. A Ângela, minha amiguinha, minhas coleguinhas, a Emília, ai, sejam bem-vindos. A Júlia, ai, que belezinha. Sérgio, acho que é daí da tua parte, né? é meu marido, é. Ah, legal, bacana, bacana. Muito bem, Está sempre aqui me acompanhando. bonitinho. Parabéns para vocês dois, que são os amores. Pois bem, Obrigada. então, Elaine, eu posso falar então um pouco já sobre o que é, né, o que são as Isso. leis sistêmicas. Eu queria, assim, na nossa live de hoje, falar um pouco sobre o que são as leis sistêmicas, aplicabilidade, né, na advocacia, já que aí tem esse olhar humanizado, né, da Comissão de Guarulhos, né, da OAB de Guarulhos. Então, eu pensei nisso, em trazer um pouco sobre a aplicabilidade na advocacia, também dizer quem foi que observou essas leis, né? Falar um pouco do Bert Hellinger, porque a gente deve ser grato a tudo que a gente recebe, né? E a gente recebeu aí bastante um legado caríssimo, né? Que ele nos deixou. Então, falar como essas leis atuam nos relacionamentos, que é justamente o nosso tema, né? Que são as leis que regem os relacionamentos humanos e se elas alcançam todas as pessoas. Então, inicialmente, eu quero falar assim, as leis sistêmicas, elas são leis naturais, né, leis que regem a vida humana, elas atingem a todos, assim como a lei da gravidade, se você concorda ou discorda, elas existem. Então, se a gente deixa de observar essas leis, aí começa a existir os emaranhamentos, né, os conflitos, e aí tem uma série de situações que nós do direito sabemos que os conflitos chegam, mas não só no direito, na vida, né? Os relacionamentos na família, com amigos, com o chefe, no trabalho, em todos os lugares. A gente, observando essas leis, a gente vai conseguir aí modificar bastante esses conflitos, né, que nós trazemos, que a gente vai alimentando aí no decorrer da vida, né? Então, dentro do direito, por exemplo, o que eu percebo é que esses princípios, eles auxiliam muito a nós quando você recebe esse cliente aí com um conflito, por exemplo. Muitas vezes a gente nem precisa judicializar essa questão, né? A gente consegue ali, numa conversa, às vezes chama as partes, e aí a gente consegue
trazer ali, possibilitar uma resolução consensual mesmo, né? Quando a gente consegue fazer esse cliente, essa pessoa olhar para as relações dela, né? Porque você recebe o cliente, só que a gente não tem esse olhar da lei, né? De aplicar a lei seca, né? Como a gente já tinha o conhecimento. Hoje, a gente olha para esse cliente considerando todo o seu contexto de vida, o seu contexto familiar, suas relações, né? E com isso a gente vai humanizando esse atendimento e consegue fazer com que, muitas vezes, com um cuidadinho, que essa pessoa olhe um pouco além, né, do que ela tem o hábito de fazer, né? Então, muitas vezes a gente consegue realmente auxiliar a pessoa nesse contexto, né, dentro dessas leis sistêmicas, né, que a gente vai falar aqui hoje. Sim, Então, e se for preciso a judicialização, né, no caso, que ela pode ser feita também de uma maneira mais leve, ela pode ser sim, feita com respeito, né? Você não precisa fazer atacando o outro, sim, mas assim, com respeito, olhando para aquilo que você realmente sente, para aquilo que você realmente almeja, mas sempre de uma maneira respeitosa e obedecendo também às leis, né, Daisy? sim, sim, muito bem colocado, verdade. Muitas vezes a gente percebe, principalmente dentro da nossa área de atuação, né? Um advogado já chega meio que olhando para o outro, querendo fritar o outro, né? Parece que já vem amolando a faca, né? Mas assim, aí a gente, com esse novo olhar, né, que a gente conseguiu por meio do direito sistêmico, a gente consegue até de uma forma mais leve, né? Falar com a pessoa e as partes, de algum modo, você tem ali um respeito, como a doutora Elaine falou agora, um respeito pelo outro mesmo, né? Você vê que a outra pessoa também está sofrendo, assim como o seu cliente. Está todo mundo sofrendo, ninguém sai ganhando em conflitos, né? Ninguém sai ganhando, não tem como, porque quando existe o conflito, todas as partes estão envolvidas emocionalmente, né? E quando as emoções estão envolvidas, é muito difícil você conseguir sair ileso. Você sempre sai com uma mácula, né? A gente sempre sai mal de conflitos quando sai, né? Então, por isso é que a gente quer falar um pouco dessas leis, justamente para equilibrar um pouco, né, essas relações, né? Então, as leis sistêmicas, elas, na verdade, sempre existiram, assim como a lei da gravidade sempre existiu. O que foi feito? Bert Hellinger, né, o alemão, pedagogo, filósofo, teólogo, ele observou essas leis, né, e aí ele deu os nomes, né, para essas leis. Na verdade, essas leis sempre existiram e ele veio aí com uma sabedoria, com muito estudo, né, embasado aí na ciência, né, tem um embasamento aí na Gestalt, as esculturas de Virginia Satir, as esculturas familiares. Então, tem todo um embasamento. Oi? Fenomenologia, que antropologia. Fenomenologia, isso. Então, assim, daí ele observa essas leis e nos nomeia, né, algumas delas, né, para que a gente consiga melhorar aí os nossos relacionamentos, sair aí de vínculos, né, porque a gente se vincula muitas vezes a pessoas de outras gerações, né, da nossa família, ou mesmo na organizacional, né, quando a gente fala aí das constelações organizacionais, a gente se vincula às pessoas, mesmo que a gente não tenha conhecido essas pessoas, né? Então, quando a gente tem aí o conhecimento das leis, a gente consegue olhar com esse olhar mais profundo e melhorar um pouco isso tudo. Então, Bert Hellinger, como eu já disse, ele conseguiu aí trazer essas ressignificar, né, as nossas relações por meio dessas leis naturais, que ele chamou inicialmente aí de ordens do amor, né? Então, por que são ordens do amor? Porque somente o amor, ele não vai dar conta. Então, muitas vezes a pessoa fala daquela história de um amor e uma cabana, né? Isso não tem como prosperar, não tem como dar certo isso. Você precisa ter ordem para que as coisas deem certo, né? Então, se você pega, eu costumo dar esse exemplo, você pega um copo e vai pegar água na torneira e abre essa torneira com força, não vai parar água nesse copo, né? Vai espirrar e você vai ficar com sede. Você precisa dosar, né? Ter ali uma paciênciazinha para colocar essa água nesse copo, para você conseguir beber. Então, assim são as nossas relações, né? A nossa vida é assim. A gente precisa ir com cuidado, reparando aqui, ali,
respeitando, né? Tendo aí, a gente vai falar o nome dessas leis, observando todas elas. Então, elas são três, essas leis, né? Inicialmente, elas são três. Então, ele inicialmente disse que uma das primeiras leis seria a lei do pertencimento, né? Que todos nós temos a necessidade de pertencer. Então, quando a gente já nasce de um pai e de uma mãe, né? De duas pessoas. Então, aí já vem essa necessidade grande de você pertencer a um grupo, né? Para que você consiga sobreviver. Porque se a gente pensar, pega uma criancinha, um bebezinho, nasceu, se você deixar esse bebê sozinho, até os 4 anos, essa criança, ela não vai dar conta sozinha. Então, ela já precisa de alguém, né? Ela inicialmente, já precisa de alguém para ajudá-la. Todos nós precisamos. Então, essa necessidade de pertencermos, ela é natural do ser humano, né? Por isso que a gente já vem de duas pessoas, não se nasce só de uma pessoa, né? Então, aí ele disse que essa necessidade de pertencer a um grupo é uma das primeiras. Depois vem aí a lei da hierarquia, né? Você precisa, dentro de um grupo, ter uma hierarquia, senão fica complicado, né? Não tem ordem, não tem como haver paz dentro desse grupo se você não obedecer aí algumas regras, né? Uma certa hierarquia. E o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, todas as relações também têm que ter um equilíbrio para que ninguém saia perdendo, né, ou ganhando. Então, tem que haver esse equilíbrio. E aí, Bert Hellinger nos trouxe essas leis, e aí eu comecei aqui a falar do pertencimento, né, que é justamente os vínculos, né, que nós temos, que nós desenvolvemos no decorrer da vida, como pode ser ao seu sistema familiar, esses vínculos, ou ao seu sistema organizacional, né, que aí tem as instituições também, a gente pode trabalhar com as constelações, né? E quando a gente fala no sistema familiar, quais são as pessoas que fazem parte desse sistema familiar? São os filhos, os pais, os avós, os irmãos desses pais, né, os nossos tios, vítimas de violência também fazem parte desse sistema, né? Elas pertencem a esse sistema, elas fazem, por exemplo, alguém foi assassinado. Quando essa pessoa assassina alguém de outro sistema, esses dois sistemas se cruzam e viram um só, né? Então, os dois sistemas se fundem, porque você mudou o destino daquela família, você tirou um membro daquela família. Você matou alguém, tirou um membro. E você que perdeu alguém aqui, que morreu, que foi morto pelo outro, se cruzam, porque você modificou totalmente o destino dessa família, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, né? Podemos dizer, aí esses sistemas se cruzam. Então, por exemplo, uma ama de leite que a gente tinha antes, né? Ama de leite, uma pessoa que paga estudo, por exemplo, para um jovem, paga uma faculdade, ajuda essa criança a ir para a escola. Então, essa pessoa, ela entra para esse sistema, né? Ela faz parte, ela pertence a esse sistema, porque ela alterou, ela modificou o destino dessa família. Então, se hoje essa família tem aí uma condição melhor, né, por meio do estudo de um dos seus membros, quem ajudou, quem possibilitou essa ajuda, faz parte, pertence a esse sistema, né? Ela tem um vínculo ali com esse sistema. Quer falar alguma coisa, Elaine? Não, eu tô adorando. Incrível ter o pertencimento. O que eu ia trazer assim, e no direito, né? Como que a gente pode observar isso, né? Falando ainda do pertencimento. Pertencimento. Você, por exemplo, no inventário, quando, né, às vezes o inventário não anda, o inventário para, e você vai ver o lugar de alguém ali, né? Alguém não está sendo incluído, né? Por exemplo, então assim, todos os filhos têm o seu lugar dentro daquele sistema, né? Se ele daquele do mesmo pai e da mesma mãe ou não, né? A gente fala, é meu meio-irmão. Não existe meio-irmão, né? Irmão é irmão. Sim. Né? Aí é que está a questão do pertencimento, porque o sistema familiar, quando a gente fala sistema, porque nós vivemos em sistemas, né? O nosso corpo humano é um sistema.
E esse sistema, ele para que ele funcione, para que ele tenha harmonia, precisa que cada um faça o que aquilo para que veio fazer, né? Cada órgão precisa fazer a sua função, né, certo? Para que esse sistema, falando do nosso corpo, funcione bem. E na família, a mesma coisa. Eu gosto do Juan Garriga, que também é um constelador que eu admiro muito, e ele fala que a vida é como uma dança, os relacionamentos são como uma dança, né? Então, assim, você precisa dar um passo e o outro vem e retribui aquele passo e observando o pertencimento de cada um, né? Dentro daquele sistema. Como, por exemplo, a gente no nosso dia a dia, às vezes a gente age de maneiras inconsciente, né? Então, quando você fala assim, ai, aquele lá, vai lá falar com aquele seu irmão lá, sabe? E porque para você não tem uma relação às vezes boa com um dos seus irmãos. E aí, quando você age dessa maneira, você acaba excluindo no seu jeito de falar, na sua intenção. E esse sistema que a gente diz, ele não aceita a exclusão, né? Ele vai agir para que todos pertençam, para que cada um possa exercer a sua função. E isso pode ser dentro da família, dentro do trabalho, dentro da escola, né? Isso acontece também na escola. Deixa eu pegar aqui um comentário que teve. Essas leis, como dito, são leis naturais. Como fazer para o cliente compreender a sua realidade? Como favorecer a solução do conflito? Quer responder? Pode responder. Tá. Então, assim, para que o cliente consiga compreender a realidade dele, a gente vai utilizar, como nós estamos falando aqui das leis sistêmicas, justamente, muitas vezes está havendo ali um exemplo, um divórcio, né? E aí, o que está acontecendo? A pessoa, normalmente, falando aqui do pertencimento, ela exclui, pode ser que ela tenha excluído aí a família. Quando você casa com alguém, você traz toda a bagagem junto, né? Vem o sujeito e a família, vem a mãe, o pai. Não tem jeito de você excluir tudo isso. Então, muitas vezes, no divórcio, o casal, quando estão juntos, os conflitos começam justamente porque eles não querem aceitar, não querem recepcionar esse sistema. E todos nós temos esse sistema familiar, todos nós temos essas questões. Tem ali a mãe e o pai sempre juntos, os irmãos. Às vezes a pessoa teve um outro casamento, que também faz parte, pertence, né? Também tem filhos de outro casamento, que também pertence. Então, muitas vezes, estou dando um exemplo aqui para tentar esclarecer a dúvida dele. Então, muitas vezes, essa pessoa ela não considera que já vem, que o seu cônjuge traz um histórico, né? Ele já tem um histórico, ele tem aí toda a sua ancestralidade junto com ele. Então, quer excluir a sogra, quer excluir não sei quem. E tudo que se exclui, quanto mais você tenta excluir, mais forte fica, né? Então, como é que se faz para possibilitar aí, para favorecer uma solução? Como a doutora Elaine começou falando, muitas vezes as pessoas pensam que querem se separar, mas não é que elas querem. Quando você começa a falar, muitas vezes ela começa a reparar, olhar aquilo com outro olhar. Ela amplia e fala, poxa, é verdade, eu não tinha reparado isso. Então, como é que eu posso excluir a minha sogra, o meu sogro, a minha cunhada? Todas essas pessoas fazem parte desse sistema, né? Como que eu posso querer agora me separar? Porque o meu marido, hoje, tem aí um filho de um outro casamento, né? Veio trazendo aí 2 filhos de um outro casamento, tem alguma ligação ainda com a ex-mulher, né? E eu não quero falar disso, eu não quero ver isso. Então eu só quero ele, mas eu não quero essas questões. Isso não é possível, gente. Não é possível. Nós existimos e trazemos toda essa bagagem conosco. Não tem como excluir tudo isso. Nada disso pode ser excluído. Tudo isso faz parte da nossa vida. Agora vai da gente querer compreender e aceitar tudo isso, porque faz parte. Então, como ela começou dizendo no caso da
das separações, muita gente nem quer se separar. O que ela precisa é de uma orientação, é de uma organização. Muitas vezes ela não está conseguindo se organizar. E quando ela olha para isso, ela fala, nossa, tem tudo isso junto, né? Tudo isso faz parte. Essas crianças, esses filhos de outro casamento, tudo isso está no sistema, tudo isso faz parte da nossa vida. E aí, muitas vezes você falando, a pessoa consegue olhar de outra forma, reconsiderar, ressignificar tudo isso, né? Quer complementar? Eu falo, por exemplo, eu estava aqui pegando um papel para falar, por exemplo, numa regulamentação de visitas, né? Eu gosto, você vai fazer um atendimento, porque às vezes é o que a gente fala aqui, você não precisa se tornar constelador para fazer um atendimento sistêmico. Você conhecendo essas leis, você já consegue apresentar para o seu cliente. Então, quando ele chega aqui e fala, eu não quero que o meu filho vá visitar o pai, vá passar com o pai. Aí eu falo para você, olha, esse papel é o seu filho. Vou dividir ele aqui no meio. Metade não dá. É você e metade é o seu marido. De vocês dois, nasceu este filho, que é este papel. Se eu fizer isso aqui, ó, você de um lado e seu marido do outro, a gente vai ter o seu filho inteiro? Não vai ter. É possível dividir o seu filho? Se eu tirar você e só o seu marido é o seu filho, se eu tirar o seu marido e deixar você é o seu filho, não, foi preciso os dois para existir este ser. Entende? A questão do o pertencimento. E ali a pessoa ela começa a tomar consciência de que assim, se você tentar excluir você está excluindo parte do seu filho. Sim. Sim. A gente vê muito, Elaine, aqui em São Caetano a gente tem a oficina de parentalidade e divórcio, né? Então, você calcula, né, o que nos chega lá, né? Então, é muito isso de alienação parental, sabe? Tem muitos casos. Então, quando a gente faz isso, justamente o que você fez aí, que você pega e fala, gente, como que você pode conseguir separar, tirar aí os 50% seu, né? E deixar... Como é que fica? Não tem como. A criança, ela é metade pai, metade mãe. E é um direito da criança ter o pai e a mãe do lado, né? Então, é justamente o que você acabou de mostrar. Não tem como dividir. Tá, muita gente acha que quer a criança só para ela, não é? Muitas mães, muitos pais, a gente tem muito isso. Não, mas ele não pode porque ele bebe. Eu falo para as pessoas, gente, quando a criança nasceu, o pai já era alcoólatra. Ela conheceu esse pai, é o pai que ela conhece, ou é a mãe que ela conhece. Aí ela diz, não, mas quando eu casei, ele não bebia, ou ela não bebia, ou eu não sei o que, alguma que seja a questão. O que acontece? Para você, para você é diferente, porque você entrou em uma outra condição. A criança nasceu, o que ela conhece é esse pai e essa mãe, para ela tá bom. Então a exigência aí maior é sua. Então deixa a criança com o pai ou com a mãe, não é? Porque muitas vezes volta e a mãe fica perguntando como é que foi. Ai, que porcaria que foi essa visita, que horror, fica pondo um monte de defeitos, mas para a criança tá bom daquele jeito. E a gente fica olhando com o nosso olhar, né? Muitas vezes. E a gente tem que aprender a considerar também que não é só o nosso olhar que tem a ver com tudo isso. Em absoluto, é a vida da pessoa, né? Da criança. Vai virar um adulto, mas a vida é dele naquele momento, né? Pois bem, e aí a gente... Oi, pode falar. Não, pode falar, desculpa, eu pensei que você tivesse. Pode concluir. Tem alguma pergunta aí? Não, é que eu só ia colocar, que a Márcia ela colocou aqui, né, um texto do Bert. Quando é negado a uma pessoa da família o mesmo direito de pertencer, então a consciência da família procura restabelecer a ordem através de uma compensação. É isso mesmo. Justo. Perfeito, Márcia. Perfeito, muito bem. Eu gosto de usar o exemplo do desenho Viva, A Vida é uma Festa. Ah, lindo, lindo. Vocês poderiam assistir esse final de semana, de friozinho, né? A gente vai passar assistindo televisão. E aí,
é um exemplo fantástico do pertencimento, porque como o nosso sistema realmente ele procura restabelecer. Quando você exclui, a gente vê muito nos casos de adoção, né? Quando os pais adotivos eles começam a ter muito problema com aquela criança que foi adotada, observa se você está dando o lugar dos pais biológicos dessa pessoa. E não significa que você precisa conhecer os pais biológicos e que a criança vai precisar conhecer, não. É só você ter uma postura de consciência mesmo, né? De saber de que aquela criança ela só existe, só foi possível que você a adotasse porque um homem e uma mulher a colocaram no mundo. E Sim. quando você tem essa consciência e você honra essas duas pessoas que por algum motivo não estão com essa criança, e é exatamente por esse motivo você teve a oportunidade de fazer essa adoção, você já está dando um lugar de pertencimento a esse sistema, porque o sistema dessa criança vai passar a ser os pais biológicos e os pais adotivos, porque todos pertencem. Todos pertencem. Justamente. E a gente falando dessa questão de pertencimento, você sabe que muitas vezes a gente vê aí os menores em desacordo com a lei, né? Então, e as pessoas que cometem crimes, né? Então, muitas vezes a gente vai verificar mais a fundo essa situação. Essas pessoas não se sentem pertencentes à sociedade, né? Elas não se sentem, elas se sentem excluídas. Então, é como se fosse uma forma de chamar a atenção, de dizer eu pertenço também, né? Eu estou aqui também. Então, é bom que a gente... Claro que não é fácil compreender tudo isso, né? Mas tem um porquê, sabe? Se a gente for Para quê? buscar... Oi? Para quê? Sim, sim. Para quê? Justamente. Sempre tem. Então, o que essas pessoas fazem, elas se sentem excluídas da sociedade. E, gente, falando em pertencimento, eu acho que uma das coisas mais tristes que tem é a gente se sentir excluído. Então, você chega numa festa, ou em qualquer lugar, escola, onde você tem ali um grupo de pessoas e as pessoas te ignoram, isso dói muito, né? Por isso é que tem essa compensação por essa lei do pertencimento, porque é muito doloroso, é triste demais você ser excluído. Então, quantas pessoas são excluídas aí, alcoólatras? Antes a gente tinha muito, né, Elaine, a questão da mãe solteira, né, que era excluída, pessoas com problemas mentais, né, eram colocadas aí em manicômios e ninguém mais falava daquela pessoa. Então, tem muitas questões que a gente exclui. Hoje temos aí famílias que excluem aí um filho homossexual. A gente tem muitas questões tristes, né? Porque isso dói. E aí esse lugar dessa pessoa que foi excluída desse sistema, ele fica registrado. Então alguém na próxima geração, certamente é como se dissesse, eu vejo você. Às vezes repete o mesmo padrão dessa pessoa, faz as mesmas coisas para chamar a atenção e dizer assim, o seu lugar está aqui, né? Eu te vejo. Isso inconscientemente. Então, às vezes, você tem aí esse vínculo com essa pessoa e você não sabe. Às vezes nasce um neto lá na frente que o avô foi excluído e a avó fala, mas é igualzinho. Como pode ser igualzinho? Poxa vida, é como se dissesse eu te vejo, você existe, o seu lugar está aqui. Porque o lugar no sistema, ele existe, ele não deixa de existir, ele continua existindo. Né? A gente falando aí de pertencimento. E a gente falando de pertencimento, como você está aí pela OAB, né, de Guarulhos, a gente está falando aqui, seria bom a gente falar do lugar do advogado também, né? O advogado ele tem um lugar aí na vida do cliente, né? Ele pertence à causa, né? Porque ele está ali para auxiliar, mas assim, muitas vezes a gente quer salvar o cliente, né, Elaine? Quer salvar, quer tomar decisões, quer fazer e acontecer. E aí a gente vem com esse novo olhar nosso agora, né? A gente olha e fala, poxa, mas essa pessoa dá conta, né? Ela dá conta. Eu tenho o meu lugar também aqui, né? Eu pertenço sim, mas essa pessoa é que sabe o que é melhor para ela. Então você vai só ajudando, auxiliando, né, essa pessoa. Coisa que a gente antes... Oi? A gente pode marcar uma live para falar das ordens da ajuda. É, legal, Muito legal. bacana, perfeito. É verdade, vou adorar. Vou adorar. Então, quando a gente fala dessa questão de pertencer, a gente também tem o nosso lugar
na causa, na vida da pessoa, mas a gente quer sempre ir além, né? Aí a gente já começa a falar de outras leis que é a hierarquia, né? Que é o equilíbrio. Mas aqui dentro do pertencimento, você comentou alguma coisa sobre o inventário, né? O que acontece muitas vezes no inventário que não anda, não vai nunca para frente, aquilo para. Muitas vezes é um filho que não está se sentindo pertencente, né? Então, morreu o pai ou a mãe, deixou a herança, essa pessoa acha que ela não pertence àquele sistema porque ela nunca foi vista, né? Ela se sente excluída, e isso faz com que esse inventário não ande. Quando você vem aí utilizar as leis sistêmicas, às vezes chamar a atenção, né? Fala para a pessoa, olhe por esse ângulo, né? Dá uma olhada por aqui, e a pessoa olha, e ela começa a perceber que ela pertence sim, que aquilo é uma sensação dela de se sentir excluída, né? E quando ela consegue restabelecer isso, ressignificar essa questão, aí esse inventário vai seguir adiante, né? Vai liberar aí o espaço para que as coisas caminhem, a fluidez, né, no processo. E aí a gente falando aqui do pertencimento, se você lembrar de mais alguma coisa, pode falar, Elaine, referente ao pertencimento, tá? Não, se a gente continuar, dá uma live para cada Dá lei, na para verdade, cada né? lei. É A gente verdade. pode passar, e aí depois, se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, ou se talvez a gente marca mais live, mas queria falar, tentar trazer um pouquinho de cada uma hoje, né? Tá bom, tá bom. Vamos falar então da hierarquia, né? O que é a hierarquia? Todos têm o seu lugar, né? Dentro de um sistema, seja familiar ou organizacional, todos têm o seu lugar. Então, por exemplo, pai tem um lugar, pai e mãe, né, tem um lugar, aí vem o primeiro filho, o segundo filho. Então, o que acontece muitas vezes nas famílias? As pessoas não sabem bem o seu lugar, né? Filho mistura com o pai, com a mãe, e o irmão mais velho vai para o lugar do mais novo. Fica uma confusão, né? E é bom a gente saber que a gente tem o nosso lugar. E quando a gente não está no nosso lugar, a gente perde força, né? Perde força, a gente fica fraco para a vida. Então, é importante a gente saber que, por exemplo, a gente tem aí a hierarquia, a gente esqueceu de falar no pertencimento que os abortos fazem parte do pertencimento, né? O aborto, as crianças não nascidas também fazem parte, então é bom contar. Então aqui, na hierarquia, o primeiro filho do casal, um exemplo, foi um aborto. Aí vem o segundo e o terceiro. Esse segundo, ele acha que é o primeiro. Por quê? Porque não contou o aborto, né? Não contou o aborto, ele acha que ele é o primeiro filho. O segundo, que na verdade é o terceiro, acha que é o segundo. Então, essas pessoas estão fora dos seus lugares. Então, aí, cadê a ordem, né? E aí você precisa saber que você é o primeiro filho, quando seus pais te contam que houve um aborto, você se coloca no seu lugar, né, de primeiro ou de segundo filho, de segundo, de terceiro, você consegue se recolocar aí dentro do seu espaço, né? E muitas vezes também, eu quero falar um pouco, Elaine, da questão da parentificação, né? Quando você desrespeita aí essa ordem, né, da hierarquia. O que é a parentificação? Quando um filho vai para o lugar do pai ou da mãe, né? Então, muitas vezes, um filho... vamos dar um exemplo, que o pai tenha ido embora. Esse filho, ele vai para o lugar do pai, fica ali ao lado da mãe, como se fosse o marido da mãe. O que acontece com essa pessoa? Ela não consegue se relacionar porque, na verdade, inconscientemente, ela já tem um companheiro, uma companheira, que é a sua mãe ou seu pai. Então, ela não tem força para a vida. E também não vai se relacionar nunca, porque ela já está comprometida, né? Inconscientemente, ela já está comprometida. Então, essa é a parentificação, quando você fica no lugar do seu pai ou no lugar da sua mãe. Então, é bom a gente notar isso, observar. Se a gente... Muitas pessoas falam, meu Deus, essa pessoa casou já 15 vezes e não dá certo com ninguém, né? Por que não dá certo? Ela está olhando ali para a mãe ou para o pai. Ela já tem ali um companheiro, né, inconscientemente. Então é bom a gente reparar essas dinâmicas, né, familiares. Tomar cuidado com isso, porque isso pode atrapalhar os seus relacionamentos, né? Então, também tem dentro da hierarquia, a gente falando aqui de hierarquia,
A gente tem uma triangulação também. Quando ocorre essa triangulação? Quando a gente tem aí o pai e a mãe, eu trouxe as crianças aqui, os bonequinhos, você tem o pai e a mãe, e aí o que acontece? A criança está aqui, ó. O pai e a mãe vêm primeiro, certo? Mas aí o que que esse casal faz? Eles colocam essa criança sempre no meio. O que está acontecendo aqui? Como é que essa pessoa aprendeu a se relacionar? Em trio. Ela aprendeu a se relacionar em trio. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai crescer, possivelmente, ela vai se relacionar em trio. Se é solteiro, vai buscar normalmente, vai buscar um casal, né, para se relacionar. Ela vai se relacionar com um homem casado, né, porque é em trio. Se é uma pessoa casada, ela vai buscar uma pessoa para se relacionar, vai ter aí uma traição, né? Porque ela aprendeu a se relacionar em triangulação, tá? Então, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo e aí você olha para a lei da hierarquia, você está fora do seu lugar. Você não tem que estar no meio dos seus pais. Seus pais vieram primeiro, né? Eles vieram primeiro que você. Então, primeiro vieram os seus pais e a relação dos seus pais. Você vem depois. Você não tem nada com isso. Tem muita gente que até entra com ação de divórcio, né? Para separar os pais. É. Aí é emaranhamento para mais de metro, não é não? Não estar no seu lugar. E a gente, aproveitando para falar da questão da hierarquia, do advogado, como você trouxe do pertencimento, né? Quando a gente fala do lugar do advogado com o cliente, né? Com o conflito do cliente. Então, assim, você tem que observar que você chegou depois. O advogado, o lugar do advogado não é no conflito, né? Aquele conflito, ele é do cliente. O advogado, ele chegou depois. E quando ele sabe o lugar que ele está, ele consegue fazer com que o próprio cliente encontre a boa solução para ele, né? Porque a gente nunca vai saber exatamente o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa está sentindo. Por mais que você fale, eu tive uma experiência parecida. Ela veio fazer um divórcio, eu sou divorciada, eu sei o que ela está falando. Não, você não sabe. Porque ela conhece um divórcio de acordo com as experiências que ela teve. E você conhece um divórcio de acordo com as suas experiências. Então, e quando você faz isso, você acaba pegando, se você sai do seu lugar, você pega o conflito do cliente para você, né? E isso enfraquece o cliente, dificulta que ele fique satisfeito com a solução, e a gente sabe que, na maioria das vezes, a sentença não satisfaz ninguém, né? Sim. Todo mundo sai perdendo. Então, e assim como também é interessante saber o juiz, que ele é o último. Porque depois de você, de nós advogados, chega o juiz. Então, assim, essa é a questão do lugar, da hierarquia. Quando a gente está falando, por exemplo, de um atendimento na advocacia. O cliente vai contar para você e você vai contar para o juiz. Veja a importância de você estar exatamente no seu lugar. Sim. Né? Quer falar, Deise, alguma coisa? Não, é isso, todo mundo tem o seu lugar. O advogado, o cliente, né, o juiz, o promotor, né, o Ministério Público. Então, quando a gente consegue respeitar, né, essa hierarquia, as coisas não têm por que dar errado, né? Quando a gente consegue olhar tudo isso e saber que nós, advogados, muitas vezes, tem muito advogado ainda que dorme com a questão do cliente, não é? Ele toma para ele se emaranha, né, na questão ali, no conflito, porque muitas vezes ele teve uma dor parecida, né, e tem advogados que se divorciaram, ficaram com raiva, ou advogadas, quando vem ali o conflito do cliente, ele se vê naquele papel,
E ele fica ali com sangue nos olhos, querendo fazer justiça, porque ele também passou por aquilo. A gente tem que conseguir perceber o nosso lugar, perceber que aquela questão não é nossa, que você acabou de dizer. Cada um no seu lugar, respeitando aí a hierarquia, né, da vida, de todas as relações. Por isso é que a gente fala que essas leis são leis que regem os relacionamentos humanos. Não é? São leis básicas, muitas vezes a gente nunca imaginou que elas existissem, né? Nunca reparamos, né? E aí veio, graças a Deus, Bert Hellinger para nos trazer aí, para ampliar o nosso olhar para tudo isso, né? Isso tem ajudado muito, né, Elaine? Nas constelações organizacionais, a gente observa muito, por exemplo, na síndrome de burnout, como que a pessoa que está com essa síndrome, ela está fora do seu lugar. Essa pessoa, normalmente, ela é o tipo de pessoa que ela quer pegar tudo, ela quer fazer tudo, ela é a pessoa que resolve, ela é a pessoa que absorve todos os problemas daquela equipe, por exemplo. E aí, onde ela está? Fora do lugar. Ela está se colocando muitas vezes acima do superior hierárquico dela, ela está se colocando à frente de toda a equipe e você vai ver, ela foi a última pessoa a chegar naquela equipe. Sim. É muito Justamente. interessante, eu acho que a hierarquia é uma das questões, assim, as 3 leis são muito importantes, mas a hierarquia, ela é a mais fácil de estar desequilibrada. Porque a gente sai do nosso lugar sem observar. A gente vê um filho caçula sempre querer tomar o lugar do filho mais velho. E isso traz conflitos nas relações. Sim. Então, você falando isso agora, me veio à cabeça justamente esse exemplo também de que dentro do respeito à hierarquia, quando as pessoas se casam, e aí elas vão buscar normalmente nos companheiros, né, nos cônjuges, justamente o que elas não receberam dos pais. Então, muitas vezes elas ficam ali carregadas de expectativas, né, em cima do companheiro, para trazer tudo que ela acha que ela não recebeu dos pais. E aí vem a hierarquia. Se coloque no seu lugar de filho, perceba que seus pais te deram o essencial, primeiro a vida, e normalmente eles te alimentaram, senão você não estava por aí andando e fazendo e acontecendo, né? Então, o que ele te deu, o que eles te deram, foi o suficiente, por mais que você entenda que não tenha sido, sabe? Então, olhar para isso, para parar de buscar nas relações aquilo que você entende que seus pais não te deram, porque senão você não vai dar certo nunca na vida, né? Não é receber isso de bom grado e seguir adiante. Nossa, Elaine de Deus, parece que já falta pouco tempo para nós acabar. Tem 13 minutos. Você acredita que eu tinha separado até um exercício sistêmico, mas não vai dar tempo. A gente vai ter que marcar outra mesmo. Vamos marcar outra. Eu queria fazer um exercício sistêmico, sabe, com as pessoas, para elas conhecerem um pouco, principalmente do pertencimento, sabe? Para elas conseguirem ressignificar alguma coisa aí. Quer fazer o exercício? Dá tempo de fazer o exercício e a gente marca outro, não dá? Não dá, a gente ainda tem um equilíbrio entre o dar e o receber para falar, e o exercício eu queria fazer com calma, para as pessoas conseguirem compreender um pouco o que é o pertencimento, por exemplo, e talvez até ajudar um pouco aí nos emaranhamentos, né? Nas exclusões que causam tanta... Uhum. A gente tem 10 minutos, Rose. Tá. Vamos falar um pouquinho do equilíbrio e a gente marca para semana que vem. Acho que dá para a gente ver se dá para semana que vem para fazer exercício sistêmico. Tá bom. Então, assim, falando um pouco do equilíbrio, que o tempo já está acabando, né? O equilíbrio entre o dar e o receber, esse equilíbrio ele tem que haver em todas as relações, exceto pais e filhos, né? Porque quando a gente nasce, a gente recebe muito dos nossos pais, né? Que é justamente a vida. Então, a gente não tem como retribuir isso. Esse equilíbrio ele vai haver quando você dá vida aos seus filhos ou quando você tem aí um projeto social, alguma situação que você venha beneficiar mais pessoas e não apenas viver em si mesmado, né? Quando você consegue aí ampliar, ajudar, né, as pessoas pelo mundo, né? Então,
esse equilíbrio ele não precisa haver entre os pais, né? Pela lei da natureza. Agora, entre os relacionamentos, marido e mulher, amigos, empresa e funcionário, e aí eu quero já dizer, antes que eu me esqueça, justamente do equilíbrio entre o dar e o receber, o que acontece muito, gente, também, é das pessoas irem trabalhar em alguma empresa e elas querem. Eu acabei de falar aí da questão de você levar para a vida a busca, né, pelo pai e pela mãe. Muita gente arruma trabalho e na empresa ela vê no chefe justamente o papel do pai ou da mãe, né, no chefe, no patrão, e isso prejudica demais. Por quê? Quando esse funcionário sai dessa empresa, certamente ele vai ingressar com ação trabalhista e vai querer receber até o último centavo. Por quê? Para ele não recebeu o suficiente. Nunca é o suficiente. Por quê? Ele está ali projetando o papel do pai e da mãe. E muitas vezes esse chefe, esse patrão, também o via como um filho, ou seja, está tudo fora de lugar, está tudo trocado. E aí, normalmente, ele diz assim, o patrão, que ingrato, né? Fiz tudo por ele e ele ingressou com a ação. Assim também são os relacionamentos. Eu fiz tudo por ela ou por ele e ele se separou, arrumou outra. Por quê? Está faltando equilíbrio. Precisa haver o equilíbrio. Essa pessoa pediu tudo que você está dando? Né? Tem que ver, a gente tem que reparar, refletir muitas vezes. Foi pedido tudo? Você está dando além do que você poderia dar? Porque quando a gente dá além, a gente quer receber de volta, não é? É instinto. A lei da troca e receber é instinto. Todo mundo, quando você recebe, você tem a necessidade de retribuir, de alguma forma, né? Aí o que acontece é que quando você dá demais, você está muitas vezes buscando o reconhecimento. Você está com uma expectativa sobre aquela pessoa, né? E aí, por exemplo, numa relação entre casais, né, a gente fala que eles são equivalentes, né? Sim. Um dá, o outro recebe, se sente na necessidade de retribuir e dar, e assim essa relação ela vai crescendo. O que acontece é que quando um dá e dá e dá, esse fica aqui embaixo, fica menor e este fica muito maior. E este não, ele se sente impotente, ele não tem como chegar aqui, ó. Ele fica impossibilitado de retribuir. E ele se sente tão pequeno que a vontade dele é de sair dessa relação. Sim. Não consegue mais equiparar, né? Está tão distante que sai. Sim, sai da relação. E no trabalho também isso acontece, né? Como você bem exemplificou. Muito bem. Bom, quer falar mais alguma coisa? Me veio à cabeça aqui alguns exemplos, mas a gente não vai mais ter tempo. Não vai fazer um exercício sistêmico, eu vou ler um texto do Bert, que ele fala dessa troca de dar e receber, que é a bola dourada. Ele diz assim: o que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. Enquanto me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora, a quem não me deu, nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos, como saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada. E a bola dourada nunca é devolvida. Eu acho tão lindo esse texto, gente. Ele é exatamente o pai, os filhos nunca vão conseguir retribuir aos pais a vida que receberam. A única forma de você retribuir é você passando a vida para frente. É você estando a serviço da vida. E você pode fazer isso tendo um filho ou através do seu trabalho, né? Aqui, eu falo como advogados, nós estamos a serviço da vida. E quando você se coloca neste lugar
você tem força, inclusive para receber honorários. Ah, para fazer uma brincadeira. Então, essa questão dos honorários, o porquê que o advogado muitas vezes não recebe? Porque o cliente está no papel de filho e o advogado no papel de pai. Filho paga para pai? Não Nunca, paga! nunca. Se você falar, deixa que eu vou resolver seu problema, você está se colocando como pai dele. E aí, Corre, filho não paga. corre para o seu lugar, sai daí que não é, você não vai receber honorários nunca desse jeito, né? Então, mais uma questão para a gente se posicionar e aí respeitar a lei da hierarquia, né? O equilíbrio, o pertencimento. Então, olha, eu quero te agradecer imensamente o convite e que a gente se veja outra vez aqui, se encontre e aí a gente faz o exercício sistêmico, que eu acho que vai ser muito, muito bacana. Eu te Sim, nós agradeço vamos marcar. imensamente. Já falaram aqui que agora nós estamos em dívida. É um exercício sistêmico. Foi uma delícia. Eu adorei te ouvir, adorei te receber aqui. Obrigada. Estava com tantas saudades que eu até sonhei com você, Ah, é né? verdade. No dia que você sonhou e eu amanheci o dia. Incrível, né, Elaine? Amanheci o dia. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Aí eu pensei, vou mandar uma mensagem para ela. Ela me manda mensagem dizendo que sonhou comigo. Eu falei, gente, que coisa! Isso aí, ó. O que será isso? As leis sistêmicas, né? Sincronicidade. É sincronicidade. Ai, deixa eu agradecer as pessoas aqui. O Wellington, a Júlia, a Emília, a Ângela, a Geisa, Sérgio, que é o seu marido, né? Thalita, Deia, Aldenora, Lena, Teodoro, Reginaldo, Márcia, Rose, Raul, a Daniela, Natália e Ian. Muito obrigada a todos que estão conosco e na próxima a gente vai fazer, nós vamos fazer o exercício sistêmico. Muito obrigada por vocês que estiveram com a gente todo esse tempo e Elaine, obrigada pelo convite e vai ser um prazer a gente se encontrar de novo, viu? Eu agradeço todo mundo, o Ian e a Uber, ele está sempre aqui nos acompanhando também. A Thalita é a idealizadora do olhar humanizado no direito. Ela que iniciou aqui com essa página e me fez o convite, né, para participar do núcleo sistêmico da OAB de Guarulhos e sou muito grata. Obrigada a todos por vocês estarem aqui, um prazer muito imenso bom. E a gente vai marcar o exercício então. Vamos sim, eu quero agradecer inclusive a pessoa idealizadora que é a Thalita por essa oportunidade, porque se ela fez, né, ela veio aí em primeiro lugar, né, e a lei da hierarquia, né, obrigada Thalita. Pois bem, você vai deixar gravada a nossa live, né? Vou sim, ótimo. Tá bom? Então, tá bom. Tá Obrigada, ótimo. Boa noite, um ótimo final de semana para todos. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, obrigada, amada.